Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma live da Revista Emergência. Eu sou a Luana Cunha, jornalista da revista, e vou estar com vocês essa noite. Hoje, o assunto vai ser sobre os bombeiros voluntários. Bom, as corporações voluntárias, elas são um modelo um pouco diferente das corporações militares, aquelas que nós já estamos acostumados, mas elas também fazem operação de salvamento, resgate e combate a incêndio. Bom, as primeiras corporações voluntárias aqui no Brasil surgiram no estado de Santa Catarina. Depois, avançaram para o Rio Grande do Sul e hoje a gente tem corporações voluntárias nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e outras regiões do Brasil. Então, para mediar essa live junto comigo, falar um pouco dos nossos convidados e estar com a gente essa noite, eu chamo agora a minha colega, editora e jornalista da Revista Emergência, Paula Barcelos. Boa noite, Paula. Boa noite, Luana. Boa noite a todos. Bom, como a Luana comentou, ela falou, o sul do país tem uma forte tradição e história envolvendo os bombeiros voluntários. Só no Rio Grande do Sul, são 54 unidades de bombeiros voluntários e em Santa Catarina, 31 corporações. Hoje, nós vamos conversar com os representantes desses dois estados. Como representante do Rio Grande do Sul, temos a presença de Anderson Josiel da Rosa, presidente da Volunter Sul, Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul e comandante dos Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí. Além de bombeiro voluntário, o Anderson também é técnico em enfermagem, técnico de segurança do trabalho, formado em gestão pública e pós-graduado em proteção e defesa civil e em segurança pública. Como representante de Santa Catarina, nós vamos conversar com o Heitor Ribeiro Filho. Ele é atual secretário executivo da ABVESC, Associação dos Bombeiros Voluntários no estado de Santa Catarina, e ex-comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, a corporação voluntária mais antiga de Santa Catarina. Ele atua nos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina há 32 anos. Bom, gente, mas antes de começar o nosso bate-papo, eu vou trazer aí para vocês a nossa promoção, que é uma promoção para quem está assistindo a nossa live e quer assinar aí a Revista Emergência. A gente está com 50% de desconto nas revistas impressa e digital. Basta você entrar lá, acho que os dados estão aqui na tela, basta você entrar na nossa loja virtual e usar o cupom EMERGE50, ok? Então, não vai perder, né? Corre lá e faz essa compra aí. Bom, gente, então, vamos começar o nosso bate-papo. Antes de fazer a primeira pergunta, eu gostaria de dar boa noite aos nossos participantes. Boa noite, Anderson. Boa noite, Luana. Boa noite, Paula. Boa noite, novo companheiro de causa aí, o Heitor também. Boa noite, Heitor. Luana, tudo bem? Luana, Paula. Também quero cumprimentar o presidente Anderson da Volunter Sul e dizer da nossa satisfação aqui de Santa Catarina, de falarmos, né, um pouco mais desse nosso modelo, né, que é o modelo de bombeiros voluntários do Brasil. E também gostaria de cumprimentar as pessoas que nos acompanham nesta live. Perfeito. Bom, gente, vamos começar então. Vamos começar com as perguntas e aí a gente, primeiro que responde, sempre será o Anderson. Bom, Anderson, eu gostaria que você falasse um pouco para nós qual é a importância hoje do bombeiro voluntário aqui no Rio Grande do Sul, para os municípios, em serviços de emergência. Luana, antes de responder o seu questionamento, dar uma boa noite também a todos que nos acompanham nessa live, em especial aos bombeiros voluntários, às bombeiras voluntárias e a todos os demais profissionais e admiradores que nos acompanham nesta noite. Também deixar uma saudação especial aí à nossa equipe diretiva da Volunter Sul, ao Edson, o Leandro, o Manfio, o Glaucio, a Adriana, nossa assessoria jurídica, assessoria de comunicação e todas as demais pessoas aí que compõem nosso time e que nos ajudam aí no dia a dia. Para falar um pouquinho sobre a importância do bombeiro voluntário, nós temos que primeiramente fazer uma mensuração, né? Nós avaliarmos alguns números. No Rio Grande do Sul, trazendo como foco aqui o nosso estado, então, nós temos 497 municípios. Desses 497 municípios, apenas 93 possuem corporações com servidores públicos estaduais. Então, por si só, se não fosse a presença dos bombeiros voluntários, nós teríamos mais de 400 municípios
sem a presença de nenhum corpo de bombeiros. Hoje, os bombeiros voluntários aqui em nosso estado estão presentes em 54 municípios, o que reduz essa lacuna de falta de corpo de bombeiros para 350. E mesmo assim é um número bastante alarmante, pois em caso de incêndios, em caso de acidente de trânsito, a gente sabe muito bem que minutos fazem a diferença para a vida e a morte de uma vítima, fazem a diferença para uma grande perda de patrimônio ou para a redução dessas perdas. Então, por si só, a existência do bombeiro voluntário já estaria garantida por esses números. A gente sabe que, infelizmente, o Estado não conseguiu chegar em todos os municípios. Em 130 anos, já que existe a corporação estatal, não conseguiu chegar em todos os municípios. E sabemos também, infelizmente, pela situação precária em termos financeiros que vive o nosso Estado, possivelmente a médio ou curto prazo, o Estado não conseguirá chegar nesses municípios. Então, a importância dos bombeiros voluntários, a importância mais forte já está amparada nesses números que eu mencionei. Hoje, os bombeiros voluntários gaúchos que estão presentes, como mencionei antes, em 54 municípios, atendendo aí quase 1 milhão de gaúchos, para ser mais preciso, 955 mil habitantes, conforme nosso último censo de 2019. Hoje nós somos 1.522 bombeiros voluntários atuando de forma operacional. Nós não mensuramos nesses números aqui o bombeiro voluntário aspirante, o bombeiro voluntário cadete, são poucas pessoas que nos auxiliam de forma administrativa. Hoje possuímos aí um quadro de 264 viaturas das mais diversas unidades, desde caminhões de combate a incêndio, ambulâncias, embarcações, veículos administrativos. Então, esses números e essa expansão do nosso serviço, o bombeiro voluntário no Rio Grande do Sul, a gente pode dizer ainda, fazer um comparativo com Santa Catarina, que é a nossa corporação, que é a nossos bombeiros voluntários mais antigos a nível Brasil, a gente pode dizer que estamos engatinhando, de certa forma. Nós temos 43 anos de existência aqui no Rio Grande do Sul. Então, mesmo com esse pouco tempo de existência, nós já estamos presentes em 54 municípios. Nós conseguimos atingir aí nos últimos anos um crescimento de 10% ao ano. Então, isso mostra a nossa credibilidade, mostra que as comunidades então estão entendendo a proposta que o bombeiro voluntário leva, que é bem atender as suas comunidades, que é prestar um atendimento de excelência e suprir essa lacuna deixada pelo Estado aí, que é a inexistência de corporações. O bombeiro voluntário também é importante a gente citar, é a comunidade trabalhando com a comunidade. Mas a gente não pode confundir também, sendo a comunidade, com falta de profissionalismo. Bem pelo contrário, o bombeiro voluntário passa por uma ampla formação, por um amplo aperfeiçoamento, seguindo muitas vezes procedimentos e modelos de formação internacionais, porque o Brasil também, infelizmente, carece de algumas normativas desse cunho. Tá? Então, o bombeiro voluntário está amparado, a sua importância, que é o meu entendimento, principalmente nessas duas questões. Na lacuna deixada pelo Estado, em não suprir essa necessidade em todos os municípios, e também pela questão que é só a gente acompanhar os noticiários na imprensa, aí a questão de emergência cada vez mais aumenta. Então, a gente precisa estar preparado para dar esse atendimento de qualidade para as comunidades. A emergência não vai escolher a cidade que tem um corpo de bombeiros ou não para acontecer. Ela vai acontecer indiferente que haja ou não. Então, nós, como comunidade, nossos governos estaduais e federais precisam estar preparados, precisam preparar as comunidades para esse atendimento. Perfeito. Heitor, agora você podia falar um pouco mais também da sua realidade e da importância das corporações voluntárias aí para Santa Catarina? Claro. Tal como o Rio Grande do Sul e todas as outras organizações que nós temos no Brasil, né, está nessa linha a importância do atendimento que ela oferece a essas comunidades aonde ela está instalada, né? Então, nesse sentido, por exemplo, aqui em Santa Catarina, no ano passado, os bombeiros voluntários, né, eles prestaram atendimento a mais de 82 mil chamadas a casos de urgência e emergência. Então, é um número bastante expressivo, né, de cidades que, logicamente, não têm a estrutura do Estado respondendo e que a comunidade organizada, né, através dos bombeiros voluntários, está dando resposta a essas demandas. Nós, em Santa Catarina,
atendemos de forma direta 50 municípios, né? A partir de 31 cidades sedes, né? Que são as cidades onde estão instaladas essas corporações. Esses 50 municípios, eles representam 1,6 milhão de habitantes. Isso, para quem está nos acompanhando entender, dá mais ou menos 25% da população do nosso estado, né? População fixa, tá? Porque também é importante a gente entender, como no Rio Grande do Sul, aqui em outros estados, enfim, que há a população flutuante, né? E os nossos estados aqui, o Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, são estados com uma grande vocação turística, né? Até agora, esse momento que a gente está passando aí, com a questão das temperaturas, enfim, e uma grande vocação econômica. Então, faz com que a gente tenha, né, um atrativo populacional expressivo em quase todos os períodos do ano. Então, todas essas pessoas que habitam e transitam pelo nosso estado são atendidas nessas regiões pelos bombeiros voluntários. Então, Luana, assim, essa participação, né, dos bombeiros voluntários, juntamente com os bombeiros do estado, né, faz com que o nosso estado tenha uma das melhores relações de postos de bombeiro, né, por municípios, né? Então, a gente tem uma relação boa e podemos dizer isso com toda certeza, que é exatamente pela presença dos dois modelos, né? O modelo do Estado, e onde o Estado não consegue alcançar pelas limitações que o Estado mesmo tem, né? Isso não é uma crítica ao governo, mas a gente sabe que existem essas limitações, nós estamos presentes. Então, esses dois modelos juntos conseguem fazer com que Santa Catarina tenha um dos melhores, né, índices aí nessa relação de postos de bombeiro por municípios atendidos. Então, eu diria que esses dois fatores, né, bem resumidamente, eles dão uma noção da importância dos bombeiros voluntários, aqui no nosso caso, em Santa Catarina, e também aonde eles estão instalados por todo o nosso país. Perfeito. Isso é importante, né, a gente trazer essa cobertura dos bombeiros voluntários, trazer esses números, esses dados, né, divulgar isso para a população como um todo e dizer que é bem isso, eu acho que é isso, auxiliar, né, os dois modelos precisam estar em conjunto e os bombeiros voluntários acabam auxiliando aí os bombeiros militares nessas cidades onde não existe base militar. Bom, em relação às evoluções, vamos começar pelo Anderson, na tua opinião, assim, quais são as evoluções desde a criação das primeiras corporações, tanto aqui no estado do Rio Grande do Sul como no Brasil como um todo, o que tu citaria de evoluções nas corporações voluntárias? Bom, Luana, falando em questões de evolução, nós podemos citar como a principal evolução aqui, falando primeiramente sobre o Rio Grande do Sul, é o crescimento exponencial das nossas unidades. Como mencionei antes, em apenas 43 anos, que é um tempo ainda curto para o serviço que prestamos, né, em comparativo com corporações de outros estados, uso mais uma vez a referência aí dos nossos nobres colegas aí de Santa Catarina, nós já estamos presentes em 54 municípios, né, 54 municípios de forma efetiva. Como muito bem, aproveitando o link do Heitor, nós estamos presentes em 54 municípios, mas atendendo cerca de 90 municípios aqui no Rio Grande do Sul. Então, esse crescimento exponencial, com essa taxa que eu mencionei nos últimos anos, que obtendo, então, de 10% ao ano, já é uma grande evolução. Nós podemos citar também como uma evolução muito positiva ao nosso modelo de bombeiros voluntários aqui no Rio Grande do Sul, foi a criação da nossa Associação Estadual em 1974, a nossa Voluntersul, né, que é o órgão que congrega e normatiza os bombeiros voluntários, buscando essa padronização de ações, buscando essa padronização de viaturas, de uniformes e de demais ações que envolvam a atividade de bombeiros voluntários. Também podemos citar nossa evolução em termos de legislação, o que ainda carece melhorar, que vem buscando constantemente essa evolução, buscar legislações aí que abrangem e fomente a atividade dos bombeiros voluntários, mas, ao nosso entendimento, também já conseguimos avançar em alguns pontos, né? Desde a questão da Constituição Estadual, que já fez a previsão, então, do Serviço Civil e Auxiliar de Bombeiros, lá naquele período, então, já se notou-se a necessidade de fazer constar o serviço prestado pelos bombeiros voluntários e as demais leis aí de reconhecimento e de incentivo que vem se tendo êxito e proporcionando esse crescimento aí dos bombeiros voluntários. Também podemos citar a nossa lei
do Dia do Bombeiro Voluntário Estadual, que é a Lei 15.184, de 23 de maio de 2018, que foi proposta pelo deputado Elton Weber, e também é um reconhecimento ao serviço prestado pelos bombeiros voluntários no estado, é um reconhecimento a todas as pessoas que, de forma voluntária, se doam às suas comunidades. Também podemos citar, então, a nossa frente parlamentar em defesa do bombeiro voluntário a nível estado, que é composta aí por mais de 30 deputados, que vem trabalhando de forma árdua, que vem trabalhando em legislações que possam nos garantir esse amparo jurídico, que possam nos garantir também o crescimento que o nosso estado necessita. Como eu mencionei antes, o nosso estado tem mais de 330, para ser mais específico, municípios que não possuem nenhuma corporação de bombeiros, seja ele militar, seja ele voluntário. A pessoa que sofreu um acidente de trânsito, ou a pessoa que está com a casa em chamas, não quer saber se é bombeiro voluntário ou bombeiro militar. Ela não quer saber a cor do uniforme, não quer saber qual é a doutrina que segue. Ela quer ser bem atendida. Então, a gente entende que a nossa frente parlamentar está fazendo um ótimo trabalho nesse sentido de buscar esse crescimento, de buscar essas legislações aí que possam parar e garantir esse crescimento do serviço de emergência como um todo do nosso estado. E a nível Brasil também, eu posso citar a evolução, o crescimento do bombeiro voluntário, que nasceu em Santa Catarina, depois temos aqui para o Rio Grande do Sul, agora nós temos o Espírito Santo também com uma organização já bastante avançada, com várias corporações no estado, nós temos corporações do Espírito Santo, Bahia, Amazonas, Pernambuco, São Paulo. Então a gente nota que o bombeiro voluntário vem crescendo, vem evoluindo a nível Brasil também, muito pela questão que as pessoas, os próprios administradores públicos têm percebido a questão do ótimo custo-benefício que o Corpo de Bombeiros Voluntários oferece e também sendo uma ferramenta muito útil para eles mesmos, né, para nossos administradores, visto que, infelizmente, o Estado não conseguiu chegar a todos os municípios. Temos uma própria reportagem da revista Emergência, de 2018, onde somente menos de 20% das cidades brasileiras possuem corpos de bombeiros, estações físicas de corpos de bombeiros, o que é um número bastante alarmante. Então, o bombeiro voluntário vem com essa proposta, a gente tentar evoluir, tentar suprir essa lacuna de existência de corpos de bombeiros. Então, já vem evoluindo e acreditamos que vai evoluir ainda mais. Também, nesse ponto, é importante a gente citar, tem um estigma, né, que o bombeiro voluntário só funciona na região sul, só funciona em Santa Catarina, só funciona no Rio Grande do Sul, muito pela colonização europeia. Nós já acreditamos que não. O povo brasileiro, ele é um povo solidário de raiz, né? Ele tem a solidariedade enraizada nele mesmo. Tanto que o Brasil é um dos países onde mais tem serviços voluntários, onde mais tem pessoas prestando serviços voluntários. O que houve aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os estados pioneiros dos bombeiros voluntários, talvez foi uma interferência menor do Estado, né? Foi uma liberdade maior de ação, e que nós acreditamos que o resto do Brasil está começando a perceber também, está começando a incentivar esse crescimento. Ótimo, perfeito. Heitor, quais evoluções que você gostaria de citar aqui para nós, tanto aí do estado de Santa Catarina, como do Brasil como um todo? Eu gostaria de fazer 2 destaques, tá? A questão da organização do modelo, né? Agora, nos anos 90, por meio de uma associação estadual, que é a ABVESC, então, essa organização, isso que o Anderson tem colocado, né? Do estabelecimento de padrões, do estabelecimento de requisitos de formação, do estabelecimento de normas, de aquisição de equipamentos, enfim. Há toda uma preocupação no modo como nós fizemos, né, e devemos fazer esse serviço. Então, é nessa linha que foi dito de que o trabalho é voluntário, sim, mas a organização e o funcionamento é profissional. Então, a organização é um dos fatores que a gente gostaria de destacar aqui na nossa evolução. Uma outra questão no Estado, a consolidação do nosso modelo aqui, né? O Anderson tem se referido a nós, como a gente já evoluiu um pouco mais, enfim, de fato, né? Em Santa Catarina, os bombeiros voluntários estão presentes desde 1892. Então, são 128 anos de atuação ininterrupta
né, aqui no nosso estado e, consequentemente, também oferecendo esse modelo para o Brasil. E é interessante porque, Luana e quem nos assiste, nem as duas grandes guerras, né, que a humanidade viveu interrompeu esse serviço. A nossa região no Sul teve uma questão muito particular na Segunda Grande Guerra, com o período de nacionalização, e nem esse momento da história interrompeu esse serviço. Então, isso é uma comprovação, é um fato, enfim, dessa consolidação desse modelo, né? Nós, aqui em Santa Catarina, iniciamos 34 anos antes do que o Estado conseguisse se organizar para oferecer esse serviço à população. Quando o Estado conseguiu organizar esse serviço como nós temos hoje, os bombeiros voluntários de Joinville já atuavam há 34 anos, estamos quase completando bodas de prata. Então, são dados, são números, são fatos que muitas vezes as pessoas desconhecem e acabam fazendo uma associação equivocada, errada, de que é voluntário, é de qualquer jeito. Não. A preocupação da responsabilidade, a preocupação da seriedade, a preocupação da eficiência é o que norteia as nossas instituições. Na questão nacional, no âmbito nacional, eu acho que a gente pode destacar a questão da evolução também, no sentido de disseminação do modelo, né? Apesar de ele ter essa longevidade, já nós aqui com 128, a VolunteerSul aí com 50, né, 54 anos, enfim, mas ainda a gente não tem uma capilaridade maior no nosso país. Então, eu diria que a disseminação do modelo, ela é uma evolução que a gente precisa fazer agora mais fortemente. Também, trazendo a questão dessa matéria que o Anderson citou da revista, né, só 19% naquela oportunidade, lá em 2018, de municípios do Brasil, tem postos de bombeiro. Um serviço de emergência, não dá para a gente considerar essa possibilidade de um município atender 2, 3, né? Daqui eu atendo, não. O nosso parâmetro de aferição é tempo-resposta dentro do que a gente utiliza. Isso, tempo-resposta, se faz com o serviço de emergência presente naquele local, né? A mesma matéria, né, de novo, destacou que nós, no Sul, temos uma condição melhor. E, de novo, né, a gente atribui isso, e com toda certeza, a existência dos dois modelos. Né? Então, a existência dos dois modelos fazem com que a gente tenha esses indicadores melhores. Então, entendemos que a disseminação do modelo a nível nacional, ele é, com certeza, uma evolução necessária, né, e importante para o Brasil como um todo, especificamente nessa questão em que a gente vem conversando, né, de ter ou não postos de bombeiro. Certo. Eu quero ressaltar aqui e destacar que a Volunter Minas, a Associação Estadual dos Bombeiros Voluntários e Equipes de Resgate de Minas Gerais, está presente na nossa live. Então, agradeço aí o pessoal da associação, que espero que estejam gostando da live. A gente agradece aí a participação. E quais os desafios ainda presentes para os bombeiros voluntários, também em nível estadual e também em nível nacional? Vamos começar com o Anderson. Bom, Paulo, aproveitar e mandar um abraço também para o colega aí de causa, o Fabrício, juntamente com os demais bombeiros voluntários de Minas Gerais, estão fazendo um belíssimo trabalho, né? E todos os demais, eu vi o pessoal do Espírito Santo nos acompanhando também, então, muito importante, e tenho certeza que essa live também vai estimular muitas pessoas aí, muitas cidades, muitos administradores, daqui a pouco está implantando um corpo de bombeiros em sua cidade. Então, a Revista Emergência também está fazendo seu papel social, né? Transmitindo as informações todas aí. Falando os principais desafios, Paula, o que nós acreditamos, que nós, VolunteerSul, acreditamos, que o principal desafio do bombeiro voluntário focal aqui no Rio Grande do Sul é a questão da expansão do nosso modelo, é a expansão do serviço em território estadual. Como mencionei antes, volto a bater nesse ponto. A gente não pode ter um estado com mais de 350 municípios sem um corpo de bombeiros, sem uma estação física de corpo de bombeiros. Como muito bem o Heitor falou, a gente não pode ter cidades que no papel atendem 8 municípios, atendam 10 municípios, tendo que percorrer, em alguns casos, mais de 100 quilômetros para fazer o atendimento. Então, a gente sabe que, falando de incêndio, falando de emergências públicas, o tempo é vida, o tempo é patrimônio. Então, a gente tem que pensar, talvez seja uma utopia, né? Mas a gente precisa pensar que o nosso estado necessita e temos que trabalhar para ter um corpo de bombeiros em todos os municípios e também o nosso
Brasil, nós temos um corpo de bombeiros em todo o município, seja ele militar, seja ele civil, seja ele voluntário, seja ele um modelo que o prefeito e a comunidade escolher. Isso também é importante, né? Essa decisão deve ser algo municipal, deve ser algo da comunidade, que nada melhor para entender as suas necessidades que a própria comunidade, né? Então, nós também vemos aqui no Rio Grande do Sul como o principal desafio é essa busca desse amparo jurídico, de legislações que possam fomentar o nosso crescimento, de um aporte financeiro por parte do Estado. Hoje, as nossas corporações não possuem nenhum aporte financeiro estadual, nossas corporações são mantidas únicas e exclusivamente pelos municípios, pelas administrações públicas municipais e pela comunidade, né? Através de pessoas jurídicas. E aqui eu cito um belíssimo exemplo, que é Santa Catarina, mais uma vez, né, e torcendo exemplo para o resto do Brasil, e o Estado aí já há vários anos já dá um aporte financeiro aí para estar colaborando com a execução do serviço dos bombeiros voluntários. Então, é algo também que a gente tem buscado de forma incessante aqui no nosso Estado. O bombeiro voluntário ele já mostrou sua eficiência e eficácia. Então, agora a gente precisa achar meios de expandir esse serviço. Como muito bem eu falei antes, e trago mais uma vez a baila, né, como se fala, o nosso Estado, infelizmente, não chegou e, pela questão financeira, não vai chegar a todo o município gaúcho em curto espaço de tempo. Então, a gente precisa deixar que as comunidades se organizem e prestem esse serviço. Então, a expansão do serviço de bombeiros a nível estadual, nós consideramos o principal desafio. E também a gente precisa vencer uma resistência das corporações estatais. Tá? Aqui eu vou aproveitar o gancho do Coronel Negrissolo, que fez a última live do dia 2 de julho, onde ele mencionou que, na visão dele, não deve haver o controle das corporações voluntárias por corporações estatais. Eu concordo plenamente com a fala dele, até porque são doutrinas diferentes, além da nossa própria Constituição Federal proibir essa interferência estatal em atividades associativas como as dos bombeiros voluntários, né? Nós acreditamos que sim, tem que haver um trabalho conjunto, com apoio técnico, apoio financeiro, apoio em termos de formação, né? Como a gente mencionou antes também, a pessoa está sofrendo emergência não quer saber a cor do uniforme, não quer saber a qual corporação pertence, ela quer ser bem atendida. Então, nós, bombeiros voluntários gaúchos, falando por nós agora, nós somos parceiros, sim, para trabalhar em conjunto. Porém, a gente também quer respeito com a nossa história, são 43 anos já de trabalho no nosso estado, é um modelo já solidificado, amplamente reconhecido e apoiado pelas comunidades onde nós estamos inseridos, né? Então, a gente quer um respeito nessa parte também, a gente não aceita subordinação e ingerência também nesse sentido, né? Então, a gente também tem que vencer essa resistência aí por parte de alguns elos, de algumas corporações estatais. A nível nacional, nós acreditamos também que a expansão do serviço, e aí já é uma expansão que necessita ainda mais o fomento, né, ajuda para crescer. Aqui, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se nós fizermos um comparativo com a maioria dos outros estados brasileiros, ainda nós vivemos uma realidade bastante distinta, pela presença e pela solidez dos bombeiros voluntários. A gente sabe que tem estados que possuem 10 corporações, 19 corporações para atender um estado todo. Então, isso é algo que é impensável na nossa atualidade, onde as emergências estão no dia a dia e cada vez aumentam mais. Então, a gente precisa expandir esse serviço a nível nacional também, com a segurança jurídica, com legislações próprias com isso, que fomente o trabalho dos bombeiros voluntários, seja feito um trabalho conjunto em todos os tipos de bombeiros do nível do Brasil, e também a padronização de procedimentos, padronização de formação, padronização de tudo que envolver a atividade de bombeiros voluntários, possivelmente através aí de uma associação que congregue também essas atividades, que represente os bombeiros voluntários a nível nacional. A questão é unir forças para salvar vidas, né? Esse é o objetivo maior. Heitor, os desafios, então, no teu estado e também em nível nacional. Bom, nós em Santa Catarina temos como desafio aí dotar os mais de 100 municípios do nosso estado sem o serviço de bombeiro.
Nós ainda, apesar de termos essa evolução que a gente está descrevendo aqui, mas o nosso estado ainda tem cidades, regiões que não têm o serviço propriamente instalado lá, né? Então, eu diria que um grande desafio nosso é levar esse serviço a todos esses rincões aí do nosso estado, tá? E, claro, fazer essa ação junto com o governo do estado, né? Aqui em Santa Catarina, como o Anderson colocou, nós já conseguimos evoluir mais em relação a essa questão, e nós temos no governo do estado o apoio institucional do governo, né, para esse modelo, há o apoio legal, inclusive, previsão em Constituição do estado, da atuação, né, da regulamentação desse serviço, e há também por parte do estado o aporte financeiro, né, porque verdadeiramente haverá um momento que precisa comprar equipamento, né? Precisa manter estruturas, né? E o governo do estado tem uma participação importante na manutenção dos bombeiros voluntários. Então, junto com o governo do estado, né? Com o bombeiro do estado e com a estrutura do governo do estado, o nosso desafio é expandir o modelo aqui internamente, tentando alcançar aí esses mais de 100 municípios que não têm o serviço. O bombeiro voluntário tem uma característica, né, que as pessoas talvez já tenham observado, que é um modelo que se adapta a diferentes realidades e tamanhos de cidade, né? Então, nós temos aqui em Santa Catarina cidades com 3 mil habitantes que têm um serviço de bombeiro instalado, muito bem instalado, com estrutura de resposta a incêndio, a resgate, serviço de ambulância, né, que imaginamos que, se não fosse essa organização daquela comunidade, infelizmente o Estado não conseguiria colocar lá o serviço. Que, de novo, entendemos porque há limitações no governo, né, em relação a essa questão financeira, principalmente, de despender um valor para uma cidade de pequeno porte. Mas também temos cidade no Estado, como é o caso aqui de Joinville, que é a maior cidade do Estado. Acho que também quem nos assiste sabe que Santa Catarina é um dos estados que a maior cidade não é a capital, né? Joinville é a maior cidade e não é a capital, né? Então, a maior cidade do estado de Santa Catarina tem uma estrutura de bombeiro voluntário dando resposta, né? E assim, nós temos aí 8 bases instaladas na cidade, prestando socorro. Temos aqui uma situação sui generis, né? É o único aeroporto da Infraero no Brasil que tem a seção de incêndio operada pelos bombeiros voluntários, né? Então, isso também é uma chancela, isso é também um certificado dessa eficiência, porque um convênio com a Infraero para fazer esse serviço, há necessidade de atender parâmetros mínimos de eficiência e assim por diante. Então, eu diria que, a nível de Estado, esse é o nosso desafio, né? Continuar juntando forças para conseguirmos a expansão do nosso modelo, que, felizmente, como eu disse, encontra respaldo no governo do Estado e, claro, encontra respaldo nos municípios, né? Porque é um modelo que ele é sustentado no sentido institucional, enfim, mais pelas cidades, né? Pelas prefeituras e assim por diante. Então, a nível nacional, a gente imagina que esse é o nosso desafio na sequência aí, tá? Já no âmbito nacional, a nossa grande missão, né, se assim podemos dizer, é a consolidação da PEC 218, né? A PEC 218 de 2019, que é uma proposta de emenda à Constituição. Que essa proposta de emenda à Constituição, ela, se pudéssemos resumir essa nossa live aqui, né, o que vocês gostariam e precisam, é essa regulamentação federal desse serviço. Por quê? Porque há esse entendimento de que a expansão do modelo, como a gente já conversou aqui, ele passa inevitavelmente por essa regulamentação nacional, né? Porque essas ações que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, em outros estados, Minas, que está aqui nos acompanhando, Espírito Santo, enfim, elas carecem, sim, dessa regulamentação. E essa proposta de emenda à Constituição, né, a proposta 218, ela vem exatamente nesse sentido. E é importante a gente dizer o seguinte, tá? Que essa PEC, né, desenvolvida pela Frente Parlamentar Mista da Câmara e do Senado, ela não é uma PEC que exclui um modelo para que o outro possa existir. Ela não propõe extinguir o modelo que está imposto pelo Estado hoje para que esse modelo da sociedade civil organizada ele possa surgir. Não, ao contrário, é um modelo que fortalece os dois lados. E o que se quer é o seguinte: se o município de tal estado quer fazer um bombeiro e o estado
vai colocar, ok. Agora, o que nós entendemos que não é possível a gente permanecer é sem essa falta de opção. O Estado não consegue alcançar a todos os municípios, né? E simplesmente a gente não consegue, não pode fazer uma ação para tentar, de uma certa forma, amenizar isso. Voltando, né, a essa questão da reportagem que vocês fizeram, né, em 2018. Lá em 2018, dos 5.570 municípios, só 1.074 tinham. E o que faz com os outros municípios? Fica sem serviço? Então, assim, ó, de novo, não, a gente entende a dificuldade do Estado, mas o que se quer com a PEC é exatamente isso, né? Que a gente possa dar uma opção devidamente organizado, devidamente padronizado, né? Devidamente responsável, para que os municípios possam ter e contar com esse serviço tão necessário, tão importante em qualquer comunidade, né? O formato que nós temos hoje de exclusividade do modelo através do Estado, ele está aí atuando há 160 anos. Em 160 anos, esse modelo estabelecido único pelo Estado, que é o que está posto hoje, ele não consegue cobrir mais do que 20% do nosso território. E, aliás, nem é 20%, né? Porque se pegar aqui o Sul e tirar os voluntários, esse percentual cai mais ainda, porque dentro do 20% estão os voluntários. Então, os números mostram que há uma necessidade de repensar este modelo de exclusividade, como se tem dito, né, que é do Estado, porque ele não está sendo eficiente, né? E quem é que está sentindo essa falta de não atender o todo? Não é o Estado, são as pessoas que precisam do serviço. Então, o que a gente precisa, vislumbra e tem como desafio agora, né, em relação ao aspecto nacional, é a aprovação da PEC 218, que, como eu disse, ela não é excludente, né, ela não exclui um modelo em detrimento do outro, ao contrário, ela coloca uma possibilidade dos municípios onde o Estado não consegue alcançar, eles organizarem o serviço através do bombeiro municipal ou conveniarem, né, com associações de bombeiros voluntários, como acontece aqui em Santa Catarina, como eu falei, há mais de 128 anos, no Rio Grande do Sul há mais de 50 anos, e permitindo que essas organizações, né, devidamente acompanhadas, devidamente monitoradas, enfim, dentro de um padrão, possam prestar esse serviço. Então, esse é o nosso desafio nacional aí de tentar a aprovação da PEC, para que a gente possa fomentar o modelo cada vez mais. Certo. E essa PEC é para fortalecer não só o voluntário, mas também o serviço como um todo, né? Vai fortalecer tudo, todos os serviços. É isso, né? Porque há uma discussão sempre nessa questão, né? De que não há uma previsão legal, há uma discussão nesse sentido. Então, o que se quer com a PEC é, bom, vamos regulamentar esse aspecto, então, se há essa carência, né? Se há essa deficiência, se assim podemos dizer, que, em tese, aqui em Santa Catarina, isso está, como eu disse, pacificado, resolvido, tanto que o governo do Estado faz transferência de recurso para esse serviço, né? Então, há uma legalidade nesse processo. E essa transferência de recurso não começou hoje, isso é uma transferência que acontece há mais de 30 anos. Então, há uma segurança jurídica nisso, né? Então, se há essa dificuldade, esse entendimento no restante do Brasil, então que a gente possa alcançar uma regulamentação a nível federal, né, que possibilite, como eu disse, né, a opção daquele município que não é alcançado, não consegue ser alcançado pelo Estado, de organizar e fazer a sua atividade, o seu serviço de bombeiro lá. Pode falar, Anderson. Paula, só aproveitando a fala do Heitor também, corroborando um pouquinho, muitas vezes nós somos questionados se o bombeiro voluntário é contra o bombeiro estatal. Não, bem pelo contrário. O bombeiro voluntário vem para somar forças. A gente quer poder ajudar nossas comunidades. Mas, como eu mencionei antes, a gente também entende que deve haver um respeito à nossa doutrina, que deve haver um respeito à nossa história, deve haver um respeito ao trabalho executado. Nós temos uma lacuna que é a falta de bombeiros, e nós temos que nos unir, né, nossos administradores públicos, nossas corporações estatais, bombeiros voluntários, e quem mais quiser, a gente suprir essa lacuna e poder prestar um atendimento de excelência para nossas comunidades. Isso é o principal que deve nortear nossas ações. Certo. E só para fechar esse assunto sobre a PEC, em que estágio ela está hoje, as discussões?
Bom, ela aguarda uma relatoria na Comissão de Constituição e Justiça, né? Até por conta dessa situação que a gente vive, né, da pandemia, enfim, né, a paralisação de muitas atividades, as legislativas também, a gente teve uma parada aí, mas ela está protocolada, enfim, está aguardando, né, a definição dessa relatoria. E no momento oportuno, né, logicamente que as associações, tanto do Rio Grande do Sul como nós e outras aqui do país, né, vão voltar à carga nesse sentido, porque, como eu disse, ela está lá junto com uma frente parlamentar que foi criada para esse fim, né? Então, nós, no momento oportuno, sim, voltaremos à carga, porque, como eu disse, é uma ferramenta, né, um meio pelo qual nós vamos poder, quem sabe, resolver essa dúvida, né, de uma vez por todas. Certo. A gente vai agora passar para as perguntas dos participantes, depois a gente retoma com mais algumas perguntas nossas, tá? O Everton Alves da Silva, ele pergunta para o Heitor, mas eu acho que o Anderson pode responder também, o Heitor e o Anderson. Quais são os requisitos mínimos necessários para uma pessoa se voluntariar como bombeiro no Sul? E aqui por nós, pode ser, Anderson, primeiro? Perfeito, Heitor. E há uma questão importante também a gente destacar aqui, que a essência dos bombeiros voluntários é exatamente a preservação das particularidades que existem em cada região, né? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque, às vezes, determinada situação que pode acontecer numa região, evidentemente, não acontece na outra por vários e vários fatores, tá? Mas nós temos em Santa Catarina uma regulamentação de formação mínima, né, que trata desde o processo de seleção até, evidentemente, essa condição do que é treinado, né, do que é ministrado, enfim. Então, existe um curso devidamente registrado na Secretaria da Educação, enfim, como isso tem que acontecer. Em termos de requisito, né, em linhas gerais, o que as corporações colocam para atuação operacional, né, a maioridade, né, aquela questão toda de comprovação documental, enfim, a questão da habilitação em algumas condições físicas, né, e aí sim, isso é uma questão particular de cada cidade, ao compromisso de que a pessoa que se inscreva para atuar numa cidade resida naquela cidade, né? Porque se ela vai prestar o serviço lá, naquela cidade, ela tem que estar disponível para isso, né? Então, basicamente é isso, tá? O cumprimento dos requisitos de idade, o cumprimento de requisitos documentais lá, alguns requisitos específicos de aptidão física, né? Como eu disse, que podem variar de acordo com as regiões, e essa condição de residir na cidade que você tem interesse em atuar, né? Porque, como você vai prestar o serviço, tem que ter a disponibilidade para o cumprimento das escalas. Então, aqui em Santa Catarina, são mais ou menos esses requisitos. Certo. Anderson? Perfeito, Paulo. O Heitor já expôs muito bem ali. Os requisitos basicamente são os mesmos, né? Eu só faço agrego mais uma informação, que o bombeiro voluntário também a gente tem níveis de ação. Temos desde o nível operacional, a nível administrativo, ao bombeiro aspirante, ao bombeiro mirim, a pessoas que possam colaborar de outras formas, né, desde que seja com um serviço de limpeza no quartel, desde que seja aí fazer uma alimentação num dia de treinamento, numa ação social. Então, a gente costuma dizer que nos bombeiros voluntários todos são bem-vindos. Claro que vai ser feita uma análise, né, para a gente ver em qual área poderemos empregar cada voluntário. Mas o bombeiro voluntário, se ele tiver boa vontade e quiser ajudar a sua comunidade, ele vai ser muito bem-vindo em nossas corporações aí, agregando com toda a equipe. Certo. Temos uma pergunta também do Luiz Renato Lopes. Ele não questiona a importância dos bombeiros voluntários, mas ele só quer saber o motivo de se utilizar alguns nomes na hierarquia semelhantes aos militares. Eu acho que comandante, né, deve ser como se chama, né, na hierarquia. Ele questiona por quê. Pode ser o Heitor? Pode ser. Eu vou discorrer um pouco, depois se o Anderson puder
completar, por favor. Primeiro, eu queria agradecer a pergunta do Luiz, importante, sim, até porque há também uma preocupação nossa, né, exatamente nesse sentido de que não ocorra, de uma certa forma, essa confusão, né, é bombeiro, é militar, sabe, do Estado, é voluntário, enfim. Então, nós aqui em Santa Catarina, lá nos anos 2000, inclusive fizemos um trabalho muito importante, né, exatamente no sentido de criar padrões que passassem a fixar uma identidade, né, visual, administrativa, específica dos bombeiros voluntários. Então, por exemplo, nós fizemos ações no sentido de que nós passamos a denominar, por exemplo, o que os bombeiros vestem, né, de roupas, enfim, que são os seus uniformes, né? Não são fardas, são uniformes, né? Nós, por exemplo, identificamos que os veículos, né, eles não são denominados de viaturas, né? Eles são unidades. Então, unidade de combate a incêndio, unidade de ambulância, né? Nós, por exemplo, não temos a questão de cobertura, né, como eles chamam, né, CAP. Enfim, a gente fez todo um trabalho nesse sentido de exatamente de criar uma identidade específica dos bombeiros voluntários e, claro, saindo dessa questão, tá? O uniforme, né, o desenvolvimento dos uniformes, o feitio, a cor, tudo isso para exatamente não confundir, né, e, claro, respeitar a estrutura que o Estado tem e criar a nossa própria identidade. Então, a gente acabou fazendo esse trabalho. Mas algumas coisas que a gente acabou mantendo que são palavras, enfim, jargões, enfim, que são utilizados no dia a dia, são de domínio público, né? Então, comandantes, né? A gente tem comandante da Guarda Municipal, comandante de navio, comandante de avião, enfim, então isso acabou permanecendo nesse trabalho que nós fizemos, né? Mas há sim uma preocupação, Luiz, nossa, respondendo você, né, sobre essa questão de que não haja, né, essa confusão e a gente, sob hipótese alguma, quer que isso aconteça, né, que a gente passe, que os voluntários usem, né, insígnias, brasões, enfim, que possa haver essa confusão. Tá? Não sei se o Anderson lá no Rio Grande do Sul quer complementar? O Heitor já expôs muito bem, aqui no Rio Grande do Sul a gente segue a mesma linha, a mesma doutrina, né, da criação da identidade, até porque nós sentimos um orgulho imensurável em ser bombeiros voluntários. Então, a gente quer que, pelo contrário, toda a comunidade saiba que nós somos bombeiros voluntários. Mas, como muito bem o Heitor mencionou, tem palavras que são domínio público. Elas não são pertencentes ao serviço militar, né? Por mais que a gente respeite o serviço prestado também pelos nossos congêneres, né? Nossos colegas, são domínio público. Então, sendo domínio público, eu posso utilizar não só por nós, bombeiros voluntários, como por outras organizações. Então, a gente sente também um pouquinho de confusão nessas nomenclaturas. Mas, com certeza, nós buscamos essa criação dessa nossa identidade, a gente sente orgulho em ser bombeiro voluntário, e a nossa ideia é cada vez mais nós criarmos a nossa identidade, que a comunidade saiba distinguir os modelos de bombeiro na sua identidade, não na sua ação. A ação ela deve ser igual para todos. Tá? Certo. A gente tem, entre os participantes, o pessoal de saúde e segurança do trabalho, alguns técnicos de segurança do trabalho, né? Então, o Ulisses Campos, ele pergunta qual amparo legal os bombeiros voluntários possuem no acidente de trabalho. O Heitor quer começar? Ou o Anderson? Anderson, quer começar? Que é técnico de segurança também, né? Podemos começar também. Eu não entendi muito bem o que o... O amparo legal. O amparo legal que os bombeiros voluntários possuem no acidente de trabalho. Ele quer saber se tem algum amparo legal. Mas ele está mencionando na questão do atendimento do acidente de trabalho, ele está mencionando, será na questão de nós, bombeiros voluntários... Eu não acho que é o bombeiro voluntário se acidenta, qual é o amparo legal que ele tem? O amparo legal, o bombeiro voluntário, ele é um sócio, né? Ele faz parte de uma associação, ele possui um vínculo, então, associativo, ele possui um termo de adesão ao serviço voluntário, onde ele sabe os riscos que ele está exposto, ele possui formação para tal, né, para estar atenuando esses riscos. Nossos bombeiros voluntários, falo para o Rio Grande do Sul e com certeza falo para Santa Catarina também, todos possuem seguro de vida. A gente sabe que a profissão bombeiro por si só já é uma profissão de risco, né? Então a gente está exposto a sofrer acidentes de trabalho.
mas a segurança, a legislação é que envolve qualquer trabalhador. Então, a gente também segue as normativas do Ministério do Trabalho, né, para questão de segurança dos nossos voluntários. Então, basicamente é isso. Certo. Heitor, quer complementar? Colocar essa questão que o Anderson disse, né, que o trabalho voluntário se dá por meio de uma lei federal, né, a lei do trabalho voluntário. Então, a necessidade de um reconhecimento por documento dessa prestação desse serviço, né. Nós aqui também, como o Anderson disse, promovemos o seguro de vida a essas pessoas, né, que participam conosco. Felizmente, a gente não tem registros, né, apesar dessa longevidade que nós temos aqui, de registros mais expressivos de acidentes, enfim. E as corporações voluntárias seguem a questão da regulamentação do Ministério, né, do Trabalho, em relação aos EPIs, às normas e assim por diante. Então, há um cuidado nisso também, né, porque é uma atividade eminentemente de risco, né, e que precisa estar cercada do máximo possível de segurança para que a gente não tenha nenhum problema, né? Mas, como eu disse, em havendo alguns mecanismos, né, que, de certa forma, acabam nos dando tranquilidade em relação a se houver algum acidente, alguma questão. Certo. O Adão Severino, ele pergunta, eu gostaria de saber se tem corporação voluntária onde tem militar. Anderson? Anderson. Podemos iniciar. Aqui no Rio Grande do Sul, não. Até a gente desaconselha essa prática. Acredito que em Santa Catarina... Bom, deixar o Heitor falar de Santa Catarina depois, que realmente eu não conheço todo o cenário lá. Mas aqui no Rio Grande do Sul, não. Nós aconselhamos, então, na cidade onde haja o bombeiro militar, a existência do bombeiro voluntário. Pelo menos filiado a Volunteer Sul, a gente não tem nenhum. Né? É um dos mecanismos que a gente utiliza. Para ter filiação, não pode ter uma corporação militar na cidade, justamente por termos um entendimento que, se nós temos mais de 330 municípios sem corpos de bombeiros, não há por que existir as duas unidades na mesma cidade. A gente tem que somar esforços para chegar a todos os municípios e não concentrar em um único município ou em poucos municípios. Certo. Heitor? Infelizmente, em Santa Catarina nós temos algumas poucas situações onde já existia o bombeiro voluntário atuando, né, e o Estado acabou colocando o serviço lá também nessa cidade. E hoje ainda esses dois modelos acabam atuando na mesma cidade, né? Assim como a Volunteer Sul, nós também temos, por meio de normas, né, temos uma norma específica que trata da questão de organização e filiação de associações de bombeiro à ABVES, que é a Associação Estadual, essa prerrogativa também, né, que onde há o serviço sendo prestado pelo ente estatal, não há, por parte da ABVESC, o incentivo ou até o apoio para que se coloque uma outra unidade. Porque a lógica é a mesma, né? Se tem mais de 100 municípios sem bombeiro, que todo esse esforço, né, do governo e nosso e das pessoas devam ser canalizados para essas cidades que não têm o serviço, né? Porque, assim como a gente já disse aqui, né, durante a live, temos, pelo modelo do Estado, um grande respeito, um grande apreço, né? Eu diria que a evolução do nosso modelo passa especialmente por isso, pelo respeito à instituição estatal, e eu diria que o respeito está nessa questão também, né? Se já existe um modelo lá, a gente apoia o modelo do Estado e, logicamente, não incentiva e não fomenta essa reabertura de uma outra unidade nessa cidade. Certo. O Fabrício Coelho, ele faz um comparativo, né, de quanto custa o bombeiro militar para o Estado e quanto custa o bombeiro voluntário. Os custos de um e de outro. Ele faz uma pergunta também, né? Não sei se o Anderson quer fazer uma colocação, depois o Heitor. Paula, a gente pode falar, em suma, que é imensamente menor. O custo, se avaliarmos o custo em termos financeiros, é imensamente menor. O bombeiro voluntário, por mais que, dependendo a localidade, se faça necessária a contratação de um pequeno número de pessoas, né, profissionais, isso vai depender também das peculiaridades de cada cidade. Aqui nós temos no Rio Grande do Sul cidades que são totalmente voluntárias.
assim como temos cidades que têm um número X de pessoas contratadas para a execução de alguns serviços específicos. Mas o custo-benefício, com certeza, é amplamente menor. Porém, também aproveito o gancho do Heitor ali. Nós, bombeiros voluntários, temos amplo respeito pelas corporações militares, pelo trabalho que já fazem centenário também em nosso país, e nós acreditamos na coexistência. Tem que haver o bombeiro militar tem que ser forte, estar bem preparado, assim como o bombeiro voluntário tem que ser forte, estar bem preparado, para a gente poder estar somando esforços para atender nossas comunidades. Certo. Heitor, quer fazer uma colocação? O custo a diferença é expressiva, tá? Não tem por que a gente não tocar nisso, né? Santa Catarina tem, no orçamento desse ano, do Estado, isso está no portal da transparência do nosso Estado, informação pública, né? Um orçamento de mais de 400 milhões para a estrutura do Estado, né? Para custeios, investimento, enfim, né? Encargos, salários, enfim, mais de 400 milhões. E na mesma questão, para os voluntários, o Estado destina, este ano, 3 milhões. Né? Então, 400 milhões contra 3 milhões, sendo que o 400 milhões não cobre os 295 municípios de Santa Catarina, né? Cobre uma parte, né? E a outra parte é coberta por nós, que recebe 3 milhões, né? E temos mais de 100 municípios que não têm o serviço instalado. Da onde que vem a diferença para que a gente possa existir, né? Funcionar, manter a estrutura, enfim. Aí talvez é que resida uma grande questão que o Brasil precisa conhecer e o Brasil precisa discutir isso, né? Que é o que a gente gostaria que acontecesse, que é o envolvimento da sociedade na manutenção desse serviço, né? Tal como aqui no Rio Grande do Sul e tantas outras cidades no Brasil, há um apoio institucional dos municípios, então o governo municipal apoia o serviço no aspecto institucional, né, e no aspecto financeiro, né, os municípios fazem convênios de operação com os bombeiros. E há o apoio também financeiro das pessoas, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas das cidades acabam contribuindo voluntariamente com um valor para a manutenção desse serviço. Por que ela contribui? Porque ela sabe que aquele valor que ela bota, ela vai receber o serviço de volta. Em Joinville, por exemplo, nós temos mais de 30 mil pessoas, né, que contribuem, por exemplo, na conta de energia elétrica, né, com R$1, R$3, R$5, e assim por diante. Então, esse montante desse dinheiro, junto com a participação dos municípios e depois a participação do Estado, né, apesar de menor comparativamente com o modelo do Estado, faz possível, né, torna possível a existência desse modelo, né? Então, por isso que eu digo que talvez aí resida uma questão importante, que é o envolvimento das cidades na construção e na manutenção dos bombeiros voluntários. Nosso presidente, o presidente da BVESC, tem um exemplo que eu entendo que é muito oportuno nisso, né? Aqui em Santa Catarina tem 31 corporações de bombeiro voluntário, onde o Estado coloca esse valor que eu acabei colocando aqui, né? Que eu acabei informando aqui. É mais ou menos como se em Santa Catarina 31 cidades dissesse, olha, aqui nessa cidade, governador, o senhor não precisa se preocupar com as escolas do Estado, com os hospitais do Estado, porque a comunidade vai abraçar e vai ajudar a fazer, né? Então, isso faz com que o Estado possa, talvez, usar esses recursos em outras áreas onde a sociedade não consiga ajudar mais diretamente como consegue nos bombeiros voluntários. Então, volto a dizer, nessa questão financeira, que talvez há necessidade de um entendimento melhor por todos que criticam o modelo, para que possam perceber que ele é possível, tanto tecnicamente, legalmente, como eu disse, mas principalmente há uma questão financeira, né, que torna o modelo muito eficiente para o governo, para os cofres públicos e o que reverte isso de serviço para as pessoas. Anderson quer complementar. Paulo, só corroborar um pouquinho com o Heitor, que fez uma fala muito oportuna. A questão dos custos operacionais, a gente pode dizer que é praticamente o mesmo. São as mesmas viaturas, são os mesmos equipamentos, é o mesmo gasto com combustível, com telefone, alimentação. A grande diferença é a questão de pagamento de pessoal. É o custo com folha. O custo-benefício do bombeiro está justamente nisso,
como o Heitor muito bem citou também, desse envolvimento comunitário. Se estraga um caminhão do bombeiro voluntário, provavelmente vai ter um mecânico que é bombeiro também, vai lá vai ajudar a consertar. Tem as ações sociais, o cachorro-quente, que é muito habitual, que é feito aqui no Rio Grande do Sul, tem os pedágios, tem várias outras formas que a comunidade contribui. Então, isto contribui para a redução de custos lá para os entes públicos, seja para o município, seja para o estado, até mesmo seja a nível federal. Mas não que o custo, não, muitas vezes as pessoas questionam, o bombeiro voluntário, se é voluntário, então não precisa ter repasse financeiro. Não, os custos operacionais são os mesmos. O que a gente não tem, ou tem de forma diminuída, é os custos com folha de pessoal. Então, aí que vem o grande custo-benefício dos bombeiros, né? Vem a grande diferença, e é por isso que a gente defende tanto esse modelo e acreditamos que a gente consiga chegar, pelo menos, a grande parte dos municípios brasileiros, por esse custo-benefício bastante diminuído. Certo. Temos mais uma pergunta do Robson Maziero. Como fica a situação do bombeiro voluntário versus bombeiro civil? Se trata da mesma linha ou são profissionais independentes na concepção das associações administrativas? Não. O Anderson quer responder essa primeiro? Posso começar e depois o Heitor corrobora com nós também. Ao nosso entendimento, o bombeiro profissional civil, como o próprio nome já diz, né, é uma profissão, é o bombeiro intramuros que a gente fala, o bombeiro que trabalha na empresa, no shopping center, em evento. Já o bombeiro voluntário está na esfera pública, o bombeiro trabalha em ambiente público, fazendo atendimentos públicos. Então, nosso entendimento não é a mesma coisa, né? O bombeiro voluntário é civil dentro da prerrogativa que ele não faz parte de uma corporação militar, mas ele não é o profissional civil. Ele pode até ser se ele tiver a formação para tal, mas não seria a mesma coisa dentro do nosso entendimento. Heitor? Perfeito, é isso que o presidente Anderson colocou. Apesar de haver uma certa similaridade na questão do civil, né, de não ser militar, então bombeiro civil, bombeiro voluntário, civil, enfim, apesar de haver essa associação, mas são atuações extremamente diferentes, né? Os bombeiros voluntários têm uma atuação de bombeiro urbano, né, com equipamentos de resposta às emergências urbanas, né, uma formação voltada para esse tipo de ambiente, né, para a questão urbana, né, e todas as suas diversidades que geram aí em termos de emergência, enquanto que o bombeiro civil, que tem um trabalho importante, sim, né, ele é uma parte complementar, se assim podemos dizer, a resposta a uma emergência dada ou pelo Estado ou pelos bombeiros voluntários dentro de uma planta, né. Então, eles têm essa função, mas são questões distintas, né? A nossa atuação é uma atuação e uma formação voltada para o ambiente urbano e as suas emergências. Já o bombeiro civil tem essa atuação específica dentro de uma planta, né? Conforme ainda tem uma norma da ABNT que coloca essa separação muito bem destacada, né? Então, é exatamente nessa linha. Sim. E a gente sabe também, né, que nas grandes emergências acaba que os órgãos, né, todos os serviços de urgência e emergência se ajudam, né, se complementam, como vocês até falaram aqui, não só Corpo de Bombeiros Militar, mas também SAMU, enfim. Queria saber, então, como que é essa integração do Corpo de Bombeiros Voluntários de cada região com os outros, com os demais órgãos de emergência. Acho que a gente pode começar, então, com o Anderson, falando um pouco aqui do Rio Grande do Sul. Perfeito, Luana. Em termos operacionais, a integração com os demais órgãos que fazem parte dos cenários de emergência sempre foi muito tranquila, desde o SAMU aos serviços privados de atendimento a emergências rodoviárias, ou qualquer outros componentes aí das atendimentos de emergência, sempre foi muito tranquilo. Também com o bombeiro estatal, na parte operacional, o atendimento da ocorrência sempre fluiu com muita tranquilidade. Isso é muito importante também nós tranquilizarmos as nossas comunidades. Né? Se há alguma divergência de pensamento, se há alguma divergência doutrinária, isso a gente discute no escritório, né? Discute numa reunião. Operacionalmente, sempre que há o encontro dessas duas unidades, bombeiro voluntário, bombeiro estatal, a ocorrência operacional ela flui de uma forma muito tranquila, até porque o objetivo das duas entidades é atender de forma com excelência, né, as suas comunidades ou a pessoa que está necessitando
desse atendimento. Então, posso resumir aqui no Rio Grande do Sul, é muito tranquila essa relação entre as entidades. Que bom. Muito bom, né? É o correto. E em Santa Catarina, Heitor, poderia falar um pouquinho como é que funciona lá? Também essa integração é boa? Claro. Não diferente do Anderson, né? E acreditamos que em outras regiões do Brasil, em Santa Catarina essa integração é muito boa. Nós aqui, de novo, né, pela longevidade do nosso modelo aqui, mais de 128 anos, né, faz com que, claro, a gente criou ao longo desse tempo, né, muita parceria e uma integração com muitos órgãos de governo, muitas estruturas, muitas agências de resposta, né, e assim por diante, tá? Então, até nessa linha, eu gostaria de destacar, por exemplo, algumas que a gente tem aqui em Santa Catarina, uma específica aqui de Joinville, que é uma integração da central de emergência, né? Aqui em Joinville é uma central integrada, um modelo que hoje acontece em outras regiões do Brasil e aqui no nosso estado também, mas há uma central de emergência onde participa a Polícia Militar, o 90, o SAMU 92 e os bombeiros, né? Bombeiro Voluntário 193. Essa central, ela funciona há mais de 11 anos, foi a primeira central integrada do Estado neste modelo. Quando o Estado decidiu fazer a integração, não conseguiu integrar os entes do Estado, mas aqui conseguiu integrar os bombeiros voluntários, a Polícia Militar e o SAMU. Então, é um exemplo dessa integração e quem acessa, né, a essa central, por exemplo, o usuário do serviço que acessa uma central de emergência integrado, a diferença do atendimento para quando ele acessa isoladamente o serviço é extremamente grande, né, essa diferença. Então, a eficiência, a otimização do recurso, a eficácia na aplicação dele, então, a central de emergência proporciona isso. E nós já estamos há mais de 11 anos trabalhando integrado nesse modelo. Aqui em Santa Catarina também nós temos uma parceria com o SAMU, também aqui em Joinville, por exemplo, uma coisa muito pequena, mas é extremamente vital numa emergência. As ambulâncias do SAMU e do bombeiro falam, por exemplo, em rádio, né, na frequência do mesmo rádio. Então, o socorrista do bombeiro regula com o médico pela frequência do rádio, otimizando muito o tempo e se tornando muito mais eficiente isso, né? Nós aqui em Santa Catarina também temos uma parceria com os municípios, né, onde os municípios que têm a sua participação no SAMU, as ambulâncias, as unidades básicas estão abrigadas dentro das corporações de bombeiro voluntário. Então, as corporações cedem o espaço por meio de um convênio e as ambulâncias do SAMU ocupam essa estrutura. Ou seja, em vez do município criar uma outra estrutura, um outro custo, não, os bombeiros voluntários não, coloca aqui junto porque o serviço é o mesmo, o objetivo é o mesmo e quanto mais integrado a gente tiver, melhor, né? E, claro, aqui a gente precisa destacar, assim, a nossa integração com o Bombeiro do Estado, né? Apesar de a gente ter falado muito aqui sobre isso, né, de que há dois modelos, enfim, mas verdadeiramente, durante o atendimento, no atendimento, essa diferença, ela não existe, porque as instituições entendem um objetivo comum, né? E nós aqui em Santa Catarina temos uma integração muito boa com o Bombeiro do Estado, isso vem de longa data, logicamente, se intensificou essa integração nos últimos 10 anos, e agora, mais recentemente, nos últimos 2 anos, uma integração muito próxima, inclusive os nossos convênios, né, o nosso recurso, o nosso convênio para compra de equipamentos passa pelo Bombeiro Militar, onde eles avaliam esses convênios, enfim, ou seja, é um processo totalmente transparente, é um processo totalmente voltado para a eficiência do nosso modelo, enfim. Então, uma integração com eles hoje, né, com o pessoal do Estado, né, do Bombeiro do Estado, tem sido muito oportuna porque tem proporcionado esses avanços para nós, né. Então, é importante também destacar, como eu disse aqui, que há uma integração, sim, com o modelo do Estado, o qual a gente reconhece a importância, como eu disse, admiramos, enfim, e claro, o nosso objetivo é comum nesse sentido. Então, as nossas integrações aqui no Estado são as melhores possíveis, né, em todos os lugares, com todas as esferas de governo, como eu disse, com todas as comunidades, enfim, com todos aqueles que necessitam e, evidentemente, abraçam os bombeiros voluntários. Perfeito. Aí, Heitor, até você comentou uma coisa que me criou uma certa curiosidade. Questão da central de regulação. Você disse que vocês, em alguns municípios, são integrados, outros não. Como é que funciona o Corpo de Bombeiros Voluntários aí em Santa Catarina? Tem um número específico ou é integrado, então, com o SAMU ou com o Bombeiro do Estado? Como é que funciona nessa questão do número mesmo de ligar para emergência?
a maioria opera o número 193, o número original de emergência dos bombeiros no Brasil, né? O tridígito 193. Algumas regiões, até por questões de operadora, acabam não conseguindo, né? Daí eles operam um outro tridígito, né? Ou um tridígito da Defesa Civil do município, ou um tridígito, né, que vem a ser do município. Aqui, por exemplo, a gente tem um tridígito 156, né, que é um tridígito usado muito pelas prefeituras. Então, eles acabam utilizando isso. Mas tem corporações voluntárias que acabam disponibilizando números de WhatsApp para emergência, números fixos, enfim. Ou seja, elas ofertam para as comunidades várias formas de acesso ao serviço, né? Então, se você não consegue pelo tridígito de emergência, mas eles acabam oferecendo outras oportunidades. Então, aqui, Luana, a imensa maioria, como eu disse, acessa pelo tridígito 193, número de emergência, ou se não há outros tridígitos, né, outros números de 3 dígitos que possam permitir esses acessos. Esse acesso, sim, entendi. E aqui no Rio Grande do Sul, Anderson, também funciona dessa forma? O 193 acaba caindo para os voluntários quando não tem militar? Como é que funciona isso aqui no Rio Grande do Sul? Basicamente da mesma forma, Luana. A grande maioria das corporações atendem também através do telefone de emergência 193, né, que já é um telefone que está na cabeça da grande maioria das pessoas, já conhece como o Corpo de Bombeiros. E as cidades onde não possui, então, 193, nós tivemos, alguns anos atrás, uma proibição aí da parte da corporação estatal do uso do 93, alegando que pertence a ela, né? Não vamos entrar nessa esfera agora, mas, então, algumas corporações surgiram nos últimos anos, estão acabando usando outros mecanismos de comunicação, seja telefones fixos, seja telefones celulares, seja WhatsApp, qualquer outro mecanismo aí para que a população possa acionar. Alguns locais também têm uma parceria com a própria central da Brigada Militar, onde a emergência cai no 190 e os bombeiros voluntários são acionados. Então, também existe essa variedade aí de formas de contato, né? O que a gente sabe que não seria o adequado. O adequado seria nós termos aí um único número a nível nacional e indiferente aonde caísse, o órgão de socorro mais próximo fosse acionado. Esperamos que possamos caminhar para chegar nesse patamar, né, da gente ter, assim, que outros países têm também essas centrais únicas de atendimento, números únicos de atendimento aí. A gente sabe que tem projetos aí que tentam fazer algo nesse sentido, porém, pelo pouquinho que a gente conhece do cenário aí, isso vai levar um certo tempo ainda. Certo. Essa é uma questão que surge, às vezes, a gente ouve, né, as pessoas falar, as pessoas do setor de emergência. A remuneração no bombeiro voluntário, ele não existe nenhuma remuneração, ou existem funções dentro do bombeiro militar que podem ser remuneradas, por exemplo, um administrativo, que não seja operacional, né? Eu queria saber um pouco mais sobre essa questão. Pode ser tu, Anderson, começando? Pode ser sim, Paula. Vamos lá. Como eu mencionei antes, tá? Pela forma legal, as associações, ela pode ter pessoas contratadas se ela ter esse entendimento. Temos uma legislação federal, que é a 13.019, que também assegura isso. Temos outras legislações também, nível estado, também assegura. Então, há uma previsão legal para isso. Aqui no Rio Grande do Sul, falando propriamente, nós temos várias corporações que são totalmente voluntárias, ou seja, não tem nenhuma remuneração, nenhum dos bombeiros voluntários. Assim como nós temos corporações que possuem um quadro de pessoas contratadas. Isso vai dependendo muito de cada cidade. Aproveito o gancho que o Heitor mencionou anteriormente, que esse é um dos principais diferenças do bombeiro voluntário. A questão da adaptação conforme a necessidade do município. Se o município carece só no serviço de atendimento de incêndio, geralmente o serviço é totalmente voluntário. Se o município carece de um sistema de atendimento com ambulância, um sistema um pouco mais completo, então, muitas vezes, se é necessário ali a contratação de alguns profissionais, e daí são através CLT, seguindo todas essas prerrogativas, para a execução dos serviços. Certo. Heitor? Mesma linha, Luana, o trabalho voluntário, ele é voluntário, evidentemente, sem remuneração alguma, né? O que as corporações oferecem como eu já disse aqui, seguro de vida, alimentação, uniforme,
transporte, enfim, né, transporte público, né, aqui no nosso caso, em Santa Catarina, basicamente as empresas que operam nessas cidades acabam fazendo a cortesia, enfim, o trabalho voluntário, ele não tem remuneração, ele é exatamente voluntário, como se diz, tá? Claro, há algumas situações que há necessidade de você ter quadros contratados, né? Então, como eu dei o exemplo aqui em Joinville, da operação do aeroporto, né? Não é porque nós queremos contratar para colocar, não, é que por questão contratual a Infraero exige que seja nesse formato. Então, para essa situação específica, há necessidade de contratação. Nós aqui também, à medida que a gente tem uma demanda maior de serviço, há necessidade de você fazer algumas contratações pontuais. Por exemplo, o caso da Central de Emergência Integrada aqui em Joinville, né? Tem a participação de voluntários, mas em função de horários, enfim, há necessidade de você ter a contratação de algumas pessoas. E também essas contratações seguem a questão da CLT, então seguem todo esse rito de registro conforme a CLT, mas o grande incentivo nosso da associação estadual, enfim, é para o estabelecimento das corporações somente com mão de obra voluntária, né? E que possa permanecer nesse formato o máximo possível. E tal como o Rio Grande do Sul, a gente tem cidades aqui que operam só com voluntários, né? Toda a sua estrutura de diretoria, de comando, motorista, voluntário, bombeiro, socorrista, todos são voluntários. De novo, por exemplo, aqui em Joinville tem uma região da cidade, uma região, um bairro que tem 30 mil habitantes neste bairro. Tem uma unidade que funciona nesta região e que trabalha 24 horas, todos os dias da semana, só com bombeiros voluntários, né? Responde lá as ocorrências de incêndio, de resgate, as emergências lá, é feito só com mão de obra voluntária. Por quê? Porque este é o intuito, né? É fomentar sempre o estabelecimento da mão de obra voluntária, porque como a gente já tocou aqui, os recursos não são muitos, né? Então eles precisam ser direcionados de forma mais objetiva, né? Então, haverá sempre uma resistência, no nosso caso, na contratação. Isso só ocorre quando, infelizmente, você não consegue por alguma questão muito específica, e aí você é obrigado a recorrer à contratação, tá? Certo, perfeito. E quais são as expectativas para o futuro da categoria? Anderson, quer começar? Paulo, as expectativas são as melhores, né? Como eu mencionei antes, a gente tem essa lacuna da falta de corpos de bombeiros e nós temos a presença dos bombeiros voluntários se apresentando aí como um ótimo custo-benefício. Então, nossa expectativa é tanto a nível estadual como a nível federal também, a gente possa expandir esse serviço. Temos a utopia, sim, parece até loucura nós falarmos agora isso, mas nós pretendemos talvez um dia estar contribuindo para todos os municípios do Rio Grande do Sul e todos os municípios do Brasil possuam seu serviço de emergência do Corpo de Bombeiros. Né? Parece algo difícil, mas acreditamos que é algo possível, desde que as comunidades se unam, que os administradores públicos fomentem leis de incentivo, fomentem mecanismos de fortalecer essa atividade comunitária, nós acreditamos que sim, é possível. Nós temos exemplos de países aqui na América do Sul, onde a gente tem todas as cidades possuem seu quarto de bombeiros. Então, a gente sabe que isso é possível para nós também no Brasil. Nós brasileiros somos um povo solidário, somos os países onde mais tem ação em serviços voluntários, não só na parte bombeiro, mas nas mais diferentes atividades. Então, é possível sim. Se foi possível em outros países, por que no nosso não é? A gente sabe também que não é, muitas vezes, culpa dos administradores públicos, né, dos nossos governadores, do nosso presidente. Nosso país tem proporções gigantescas, então toda ação que é feita, ela necessita um tempo maior até a gente conseguir repercutir e chegar a todos os municípios. Mas o Bombeiro Voluntário está aí, a gente quer ajudar, a gente quer colaborar e estamos prontos para trabalhar em prol da nossa... Certo. Heitor? O Anderson terminou, Anderson? Tinha terminado? Terminei, sim, terminei. Heitor? Na mesma linha, Paula, as nossas expectativas são as melhores possíveis. Diria até a começar pela nossa live aqui, né? Uma revista importante no cenário nacional, no nosso meio, no meio de emergência, enfim, oportunizar um espaço para que possamos estar aqui falando, né, desse nosso modelo, dando a nossa
a nossa informação de como nós fizemos, né? Porque muitas vezes as informações são distorcidas, né? E vocês nos oportunizando um momento de nós podemos falar de nós, né? Então, a própria live de vocês aqui hoje, ela é muito agradável, né? Porque nos proporciona isso. Então, por conta disso tudo, as nossas expectativas são as melhores possíveis, né? Com a expansão do modelo, como a gente já colocou aqui, e porque é um modelo, como eu disse inicialmente, que em Santa Catarina a gente vê uma consolidação disso, né? Então, está consolidado com o governo do estado, né? Está consolidado com toda a estrutura governamental que a gente tem em Santa Catarina, está consolidado nos municípios, né? Então, a gente tem com as prefeituras, com as câmaras de vereadores, com os outros poderes estabelecidos, judiciário, legislativo, enfim, tanto no estado como nos municípios, né? Então, essa consolidação do modelo nas esferas de governo, né, nos trazem, né, nos mostram as melhores expectativas para o futuro, tá? Precisamos avançar, como eu disse aqui, né? Precisamos falar um pouquinho mais no governo federal, precisamos avançar um pouco a nível federal em relação a essas questões que a gente aqui no sul, né, e algumas outras regiões já conseguiu consolidar, tá? E claro, expectativa também as melhores, porque a gente encontra, né, a todo momento nas comunidades que são atendidas esse apoio, né, esse incentivo de manutenção ao bombeiro voluntário, né? Ninguém ajuda de alguma forma, ou financeiramente, ou com conselho, ou com palavras, enfim, aquilo que você não acredita, aquilo que você entende que não é bom, né? Ninguém faz isso, né? E todas essas comunidades que são atendidas por nós, a gente observa isso muito fortemente, né? Que as cidades abraçam, né? Os bombeiros voluntários abraçam essas corporações. Então, por todos esses apoios, né, que a gente tem em todas as esferas, né, em todas as áreas, enfim, fazem com que a gente possa sonhar e vislumbrar as melhores possibilidades possíveis, né, para o nosso país, né? Até porque não é bem o nosso tema aqui, mas a gente acredita que o próprio país está fazendo uma discussão ampla, né, de muitas coisas, e talvez a gente consiga aí fazer uma discussão também sobre essa questão dos bombeiros voluntários, que como a gente já disse aqui, né, não é o encerramento de um modelo em detrimento do outro, não, é uma contribuição para que o Brasil, para que o país possa ter uma condição ainda melhor, né, nessa questão da prestação do serviço de bombeiros em todos os municípios possíveis no nosso território. Exatamente. E todo mundo ganha, né? A população ganha, todo mundo ganha com isso. Bom, vamos para a nossa última pergunta, então. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas nós gostaríamos de saber que vocês falassem qual a ocorrência que mais marcou para vocês nesses anos aí de bombeiros voluntários. Podemos começar, então, com o Anderson. Bom, Luana, toda ocorrência, de certa forma, ela é marcante, né? Seja muitas vezes pelo aspecto negativo, quando a gente não consegue fazer um salvamento com esse, ou quando a gente perde um patrimônio, porém esse negativo também se torna positivo, que nos influencia a melhorar, está buscando mais equipamentos, aprimorar técnicas, assim como também todas as ocorrências que conseguiam ter êxito, elas se tornam positivas por ter conseguido cumprir nossa missão. Um atendimento que, de certa forma, para mim é negativo e me marcou bastante. Eu fiz recentemente agora atendimento da minha avó, né, que foi uma parada cardíaca, e fiz atendimento, fiz a manobra de reanimação, porém sem êxito, né, e a gente acaba se sentindo até um pouco impotente, né, por mais que tenha todo treinamento, tem toda uma vivência dentro da área, e é um familiar nosso que não consegue dar um atendimento, não consegue ter êxito na missão. Então, o atendimento, com certeza, me marcou. Uma ocorrência que me marcou também foi meu primeiro atendimento, um acidente de trânsito envolvendo 7 vítimas. Nós estávamos iniciando as nossas atividades aqui no município, estávamos nos 10 primeiros anos ali, então carecíamos também bastante em termos de equipamento. Então, nós tínhamos 3 vítimas presas às ferragens, tivemos que trabalhar bastante, tivemos que usar bastante a questão também de improviso, mas no final conseguimos resgatar todos com vida e posteriormente as pessoas vieram nos visitar e prestar seu agradecimento. Então, por ser o primeiro atendimento, também foi uma ocorrência que me marcou bastante. Sim.
E quando é com... Agora tu falou da tua avó, quando é com familiar, deve ser bem mais complicado, né? Porque daí tem que controlar o emocional também, só imagino. Heitor, e você? Qual a ocorrência que mais marcou durante todo esse tempo? A atividade do bombeiro, ela tem uma condição muito especial, eu diria, né? Ela nos permite estar conectado com aquilo que a gente mais tem de importante, se a gente for analisar, né? Permite a gente estar conectado com as questões de patrimônio, né? Todos nós aqui trabalhamos para construir as coisas, para obter as coisas, e de repente, numa fração de segundo, a gente perde isso tudo, né? E o bombeiro está lá envolvido com isso, né? Nos permite estar em contato com as questões ambientais, né? A fauna, a flora, a sua preservação e assim por diante. E permite, né, nós estarmos naquilo que é mais importante para nós todos, que é a vida, né? A atividade do bombeiro consegue nos colocar exatamente nos extremos da vida, né? A gente participa do nascimento, auxiliando uma gestante, enfim, e infelizmente muitas vezes participa quando uma vida deixa, né, de existir por questões N, né? Então é uma atividade muito envolvida, como eu disse, com essas coisas que a gente mais tem de importante, né, nessa nossa existência. Eu estou aqui há 32 anos participando dos bombeiros e inevitavelmente tive a oportunidade de estar em muitas ocorrências. Digo inevitavelmente porque a imensa maioria delas é de situações ruins, né? Claro que a atividade também proporciona momentos bons, né? Mas ela é, na sua imensa maioria, formado por momentos ruins. Mas eu tenho uma ocorrência muito particular, muito comigo, assim, ainda até os dias de hoje, que aconteceu lá nos anos 90, uma ocorrência envolvendo uma condição climática. A gente passou por um período de chuva muito forte aqui na nossa região, e especificamente aqui em Joinville, e eu trabalhava numa guarnição, numa região da cidade que foi a primeira que respondeu a essa região que estava alagada, e nós tínhamos nesta região uma barragem, né, que fazia, logicamente, a contenção de um rio lá, e houve o rompimento dessa barragem. E como a nossa guarnição era a primeira a estar lá, a gente presenciou toda essa condição da evolução da água muito rapidamente, né? A água, sabe, a água subindo e as pessoas em perigo, enfim, a gente infelizmente acabou tendo óbitos lá. Então eu tenho muito comigo essa ocorrência. Participei com um colega de um resgate de uma senhora que a gente ajudou a embarcar, né, no barco que nós estávamos, eu e esse colega, e ela tão somente saiu com a roupa do corpo, abraçada no filho, enfim, e aquela imagem me marca muito até hoje. Eu até me emociono quando falo, porque ela prestou um olhar assim para a casa dela, que foi a última vez que ela viu, porque depois a água acabou levando tudo, e isso acabou me marcando muito, assim, até porque eu era mais menino ainda, né? Era mais moço. Então o que mais me marcou até os dias de hoje ainda é essa situação, né? Essa situação dessa enchente que eu acabei participando diretamente lá, atuando como resgatista, enfim, naquele momento. Então é isso que me marca. Mas como eu disse, é uma atividade que nos envolve muito, porque nos coloca, né, inevitavelmente nessas coisas importantes que a gente tem na vida, né, como eu disse aqui. Perfeito. Sim. Bom, gente, então a nossa live está chegando ao fim. Eu acho que, né, a gente poderia ter assunto aqui para falar a noite inteira, um assunto muito bom, e é muito bom trazer esses esclarecimentos também. Gostaria de agradecer, então, a presença do Anderson, o Heitor. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, por ter essa disponibilidade de estar conosco aqui essa noite. Anderson, muito obrigada, uma boa noite. Gostaria de deixar algum recado, alguma coisa que a gente não tenha falado? Luana, agradecer a ti, a Paula, a toda a equipe aí da Revista Emergência pelo espaço que está sendo dado à nossa causa, ao nosso movimento Bombeiros Voluntários, que acreditamos que vai ser muito positivo, né? Eu estou acompanhando também, mesmo no online, estou acompanhando muitos comentários, bastante pessoas presentes na live. A gente sabe que vai repercutir bastante posteriormente também. A gente sabe que, principalmente para as pessoas que não são tão próximas aos bombeiros voluntários, né, tem muitas dúvidas. Então, hoje a gente pode mostrar um pouquinho mais que é possível, sim, que é possível a gente levar esse modelo de bombeiros para o resto do país. É possível nós suprirmos essa lacuna deixada pelo nosso Estado, até porque, como eu mencionei, volto a ressaltar, o
o nosso país vem sofrendo cada vez mais com emergências que não faziam parte do nosso dia a dia, agora estão frequentemente acontecendo. Aqui no nosso estado, frequentemente está pegando emergências de grande porte, então nós precisamos estar preparados, nossas comunidades precisam estar preparadas para atuar, ter seus corpos de bombeiros, ter seus serviços de emergência. Então, com certeza, esse espaço aqui foi muito oportuno e temos certeza que vai surtir efeito tanto em nosso estado, em Santa Catarina e nos demais estados aí do nosso Brasil. Então, nós só temos a agradecer o espaço, nos colocar à disposição também para mais eventos desse tipo, que eu acredito que seja muito positivo. E o nosso muito obrigado a todos os presentes também. Deixar um forte abraço aí ao Heitor. O que o Heitor tem de tempo de bombeiro, eu tenho de idade, né, Heitor? Nós estávamos conversando esses dias aí, mas com certeza o que nos move aí a todos os bombeiros voluntários é essa vontade de nós estarmos ao lado das nossas comunidades e estar fazendo ao bem às nossas comunidades. Então, mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu acho que o que mais, a melhor mensagem que foi passada aqui essa noite, com todos os esclarecimentos, é que não é uma categoria contra a outra, né? São ambas categorias, cada uma com o seu modelo, cada uma com a sua identidade, mas ambas trabalhando pelo mesmo objetivo, que é minimizar danos, né, ambientais, patrimoniais e salvar vidas. Heitor, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada pela sua disponibilidade. Também gostaria de deixar aí algum recado, algo que a gente não tenha falado. Bom, em nome dos Bombeiros Voluntários de Santa Catarina, trago aqui o agradecimento da diretoria da nossa associação estadual, por consequência, né, o agradecimento de todos os Bombeiros Voluntários de Santa Catarina, a você da Revista Emergência pela oportunidade. Eu disse que essa live está ali como parte das nossas expectativas, né? Então, muito obrigado à revista por essa oportunidade, né, para que nós pudéssemos demonstrar esse nosso potencial, né, o potencial do modelo, né, para o Brasil, tá? Quero também agradecer a todos que acompanharam essa live, né, que contribuíram, enfim, estamos ajudando a fazer esse momento aqui. Gostaria também de agradecer os bombeiros voluntários do Brasil, né, as mulheres, os homens, né, que doam o seu tempo em favor do próximo, né, sem, logicamente, almejar remuneração alguma, tão somente pela condição de ajudar ao próximo, enfim. Então, as mulheres, os homens que se doam a essa atividade, o nosso agradecimento. E, por fim, a todos os cidadãos brasileiros, né, que confiam e que apoiam os bombeiros voluntários por todas as regiões do nosso Brasil, aonde eles estejam. Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado. O nosso modelo existe, está aí, porque, como eu disse, encontra o apoio e logicamente, o respeito de todas essas instituições e organizações. Então, muito obrigado a todos mais uma vez, né? E quero dizer que a gente está à disposição aqui pelas nossas redes sociais. Quem, por acaso, alguma pergunta que faltou, a gente está à disposição, pode nos encaminhar que a gente preste os devidos esclarecimentos. Obrigado mais uma vez. Imagina, a gente que agradece aí a disponibilidade de vocês. Eu gostaria também, em nome da Revista Emergência, agradecer a participação de todos aqui que estiveram no chat, conversando conosco, mandando perguntas. Gostaria de aproveitar também e agradecer ao pessoal da Volunteer Minas, ao pessoal de Santa Maria de Jetibá, o Corpo de Bombeiros Voluntários lá do Espírito Santo, que sempre foi muito solícito com a revista também. E queria falar também que existem outras corporações voluntárias no Brasil, que quem que tiver pautas, quem tiver ações que queiram mandar para a revista, até para a gente também conhecer o trabalho de vocês, pode mandar para redacal, redação sem cedilha e sem o tio, o número 1, redacal1@revistaemergencia.com.br. É muito importante que a gente conheça todo mundo, né? O Brasil é muito grande e a gente sabe que essas corporações elas estão aumentando aí com o passar do tempo e é muito bom isso. Bom, então eu gostaria também de deixar um recadinho aí. Sigam a Revista Emergência, curtam a nossa página do Facebook, sigam a gente no Instagram, né? Entrem em nosso site para vocês ficarem por dentro também dos temas das próximas lives e também de tudo, por dentro de tudo que está acontecendo no setor de urgência e emergência. Paula, muito obrigada por dividir essa live comigo. Uma boa noite a todos. Boa noite, Luana. Boa noite, Heitor. Boa noite, Anderson. Boa noite a todos. Obrigada.